será online também. Não tem nada desse tipo. Porque só quem pode decidir isso é a Ronaldo, né? Mas eu vou tentar convencê-lo, tá? Ele particularmente, gosta muito de uma aula presencial. Então, para mim, tanto faz, presencial ou, tá? Vamos, gente, começar. Já estou gravando, professora. Já. Então, deixa eu ver aqui, tá? Só um instantinho. Então, educação técnico-científica profissional, é isso? Raquel, Juscelene e Cátia, tá? Vocês têm 40 minutos. Deixa eu só abrir aqui um instantinho. O nome da tese: Trabalho Pedagógico da Educação Especial. Expressões em Educação profissional. Perdão. Esse é. Só um instante. Pronto. A formação dos estudantes na educação profissional técnica integrada ao nível médio da rede pública do Estado da Bahia, 2008 a 2016, com tradições e possibilidades de uma educação emancipatória, de Rui José Braga Duarte. Vamos lá? Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Pode começar, professor? Então, vamos lá. Eu sou Raquel, meu grupo é formado por Kátia e Juscelene, tá? Vamos falar sobre educação profissional. O tema da nossa tese é a formação dos estudantes na educação profissional técnica integrada ao nível médio da Rede Pública da Bahia, de 2008 a 2016, que ele fala sobre as contradições e possibilidades de uma educação emancipatória. O autor é Rui José Braga Duarte e a orientadora dele é a professora doutora Celineuza Zuc Tafarel. Então, o autor, né, ele é Rui Braga, ele é professor da UNEB, tá, de Guanambi, ele é doutor pela educação pela UFBA, formou em 2021, ele é mestre em educação pela UFBA também em 2010, né, é especialista em esporte escolar, metodologia do ensino e gestão de educação profissional, e ele é graduado em educação física e graduado também em pedagogia, tá? A tese ela é dividida em 7 sessões, que ela vem falando, né, sobre introdução, o trabalho e formação dele, a delimitação histórica, a proposta curricular da rede de educação profissional, né, e as discussões sobre as contradições e as considerações finais que ele faz. Então, quando a gente fala sobre a introdução, né, ele fala, né, que ele vai analisar a formação de estudantes da educação profissional técnica integrada ao nível médio, que ela é essencial, né, considerar o contexto atual que está em crise profunda, marcado por políticas neoliberais que enfraquecem o avanço educacional. Esse cenário ele vai destacar a necessidade de aprofundar, né, os estudos sobre o trabalho e a educação profissional, que são temas que têm ganhado uma relevância, né, no debate acadêmico e na sociedade como um caminho para promover os direitos sociais e o desenvolvimento humano. A tese ela vai analisar a formação de estudantes da educação profissional técnica integrada ao nível médio na Bahia entre 2008 e 2016. E ele analisa, né, essa formação com base concreta nas contradições identificadas no trabalho e propõe uma formação que contribua para o enfrentamento dos desafios do campo na educação profissional, visando fortalecer essa formação, né, da classe trabalhadora.
A partir da Lei, né, 5.154 de 2004, a Bahia, por meio da Secretaria de Educação, pela SEC, né, ela começa a implantar a educação profissional, né, na rede pública do curso técnico integrado ao nível médio, só que devido à Associação de Formação Integrada para a Juventude, né, e assim, eles fazem essa implantação de acordo com a demanda daquela região. E de acordo com o DIEESE, em 2017, considerando que em 2006, na região metropolitana de Salvador, havia 24,6% de jovens com idade entre 15 e 29 anos, e eles não possuíam nem o ensino fundamental completo. E 15,7% não tinham o ensino médio completo. E aqui ele fez um gráfico, né, de uma transição entre 2005 e 2009. E aí, vocês podem ver que em 2005 a taxa de analfabetismo, né, estava de 20,3%. E aí ele foi caindo em 2006, 2007, 2008, 2009. O ensino fundamental incompleto, né? Ele em 2005 era 27,6%, em 2009 diminuiu para 20%, o completo 28%, em 2005, em 2009 aumentou para 24%, ou diminuiu para 24%, o médio incompleto de 36,9 caiu para 31,2, né? O médio completo de 23 caiu para 19, e o superior incompleto de 20 caiu para 16, e o superior completo de 7 aumentou um pouquinho para 7,9. Tá? E aí minha amiga Gil ela vai falar um pouquinho aqui sobre as questões norteadoras do nosso trabalho, da tese. Bom dia. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Sim. Agora não mais. Conseguem ouvir? Sim. Agora consigo, Gil. Tá baixinho, Gil. Agora está. Tá melhor. Tá Gil, olha, tá baixo e aparece aí para a gente ver você. Conseguem me ouvir agora? Agora tá ótimo. A gente só não consegue me ver. Agora. Bom dia. Bom, das questões norteadoras dele, ele fala sobre qual a base histórica da educação profissional no Brasil e na Bahia, e como se desenvolveu essa implantação da educação profissional integrada ao ensino médio, na rede pública, no ensino no estado da Bahia. A outra questão norteadora, ele colocou como ocorreu essa constituição dos centros de educação profissional na rede da Bahia e quais são essas concepções de formação integrada que estrutura a matriz curricular e como ela foi implantada e quais as atividades pedagógicas elas foram desenvolvidas. E que contribuições históricas são possíveis de serem levantadas no modo de produção capitalista, considerando a formação dos trabalhadores e prefeitos. Né? Então, aí são as questões norteadoras, que nortearam todo o trabalho dele. Ele fala uma parte da questão da legislação, tanto a nível Brasil quanto a nível da Bahia, sobre essa estruturação da EPT. Pode passar. E aí, como objetivo geral, tentar esse trabalho dele, ele vem falar sobre a proposta da formação profissional integrada no ensino médio e como a parte dessa experiência será desenvolvida na Bahia, né? E com base nessa teoria dele, crítica para identificar e como enfrentar essas contradições que houveram no sistema educacional e visando também superar as contradições que diz respeito ao currículo integrado, que vem a ser sobre o trabalho como princípio educativo, e o trato de como o conhecimento da relação do trabalho e educação e atividades pedagógicas
mediante a possibilidade de apontar uma formação unilateral na perspectiva de contribuir para o processo de emancipação trabalhadora. Eu pesquisei aqui, porque no trabalho não é tão claro, sobre a unilateralidade, né? Então, tem um texto da Ciavata, que ela fala sobre a unilateralidade, que ela pode ser compreendida como a necessidade, né, dessa articulação, de formar o cidadão, o ser humano, tanto na integralidade física, mental, cultural e política, e científico, tecnológica também, né, como a sua origem, que ela está atrelada a esse pensamento. Então, como no trabalho não tinha tão claro, eu fui buscar essa referência. Já sobre os objetivos específicos, ele listou vários objetivos específicos, 8, né? Então, nesses objetivos, ele fala sobre identificar quais são essas contradições históricas no modo de produção capitalista, considerando a sua formação trabalhadora brasileira, identificar também, sistematizar a base histórica da educação profissional no Brasil e na Bahia, caracterizar a implantação da educação profissional técnica de nível médio, integrada ao ensino médio na rede pública do ensino, expor de forma sistematizada as ações que impactaram na formação dos estudantes de educação profissional, expor de forma sistematizada a constituição dos centros de educação profissional na rede da Bahia, apontar também a base da concepção de formação integrada nessa estrutura de matriz curricular, e esse estudo dele foi entre os anos de 2008 e 2016, levantar e analisar o que dizem os egressos e os docentes da EPT, e identificar de forma sistematizada as contradições e possibilidades superadas na educação profissional, né, integrada ao ensino médio, e como essa perspectiva emancipatória na classe trabalhadora. Então, ele listou vários objetivos que, no decorrer da tese, ele vai discorrer. Ele fala bastante coisa sobre a legislação para verificar. Pode passar. E aí, vou iniciar a metodologia. Bom, na metodologia que foram listadas, a proposta dele é teórico-metodológica, né, que foi a partir de uma pesquisa exploratória, bibliográfica. Então, ele faz uma pesquisa de lá da década de 70, ele permeia pela parte da ditadura, quando começa a se falar sobre a educação profissional e tecnológica, a base documental e de campo nas escolas que ele fez a pesquisa, né? Ele fala dos conteúdos éticos, da integralidade, da resolução do Conselho Nacional de Saúde. As categorias que ele fez o levantamento foram o currículo integrado, o trabalho como princípio educativo, o trato com o conhecimento da relação, trabalho e educação nas atividades pedagógicas. Então, são os conteúdos que ele fez as análises. A investigação, ele caracteriza a formação do estudante da EPT em nível médio da Bahia, a partir do método dialético, e as referências ele utilizou de Sanches para considerar o seu método que permite a realidade concreta do dinamismo e da interrelação. E também as categorias de contradição para investigar a rede pública estadual da Bahia, que foi de suma importância para o entendimento do movimento do concreto existente enquanto modalidade de oferta da educação pública, né, que foi uma crescente expansão do território da Bahia. E aí, nesse processo de investigação, ele desenvolveu alguns passos. Primeiro, ele começou com a análise documental, apoiada em Franco, considerou o plano de ação estratégico da educação profissional, o projeto pedagógico e curricular dos centros de educação da Bahia, os marcos legais da educação profissional integrada ao ensino médio. Aí ele fala das legislações, fala de decretos e resoluções normativas, o plano de ação e projetos pedagógicos. E fala também sobre uma ação que houve da educação profissional, que foi o SUPROF, né? Que foi uma qualificação para os professores.
Nos processos de investigação, os passos que foram desenvolvidos. A investigação de campo, que ele fez a aplicação de instrumentos a partir de questionários. Ele fez também a aplicação de forma virtual. O campo dele foi bem amplo. O universo de 1.000 professores distribuído em 11 centros de regiões metropolitanas, que atuam no curso de educação profissional, obtendo 37 devoluções preenchidas. Então, ele fez, né, a captação de 1.000 professores, mas só recebeu o retorno de 37. A aplicação de questionário de forma virtual, também no universo de 2.500 estudantes egressos do curso técnico, e também lei política educacional, emprego e renda, que participaram do primeiro emprego. E desse quantitativo de instrumentos, eles foram analisados 806 respostas. Então, assim, quando a gente vê na pesquisa, né, a gente envia o questionário, mas ele não obteve todos aqueles. Em 2.500, ele só recebeu o retorno de 806. E aí, a abrangência desse campo empírico que ele fez, né? Constitui-se 27 territórios de identidade, eles são chamados de Território de Região Metropolitana de Salvador, RMS, que é composto por 13 municípios, responsável por 77% da arrecadação dos impostos do ICMS. E essa quantidade dos centros são 11 no total. Desse território das RMS, o número de vagas desse curso da educação profissional, a partir dos dados do DIEESE de 2012, foram disponibilizados 68.499. Então, aí houve uma crescente expansão dessa oferta, né? Mas na frente ele fala sobre essa ampliação, que o estado da Bahia, a partir de dados, ele se tornou em 2011 o segundo maior de oferta da EPT. Já em 2013, ele saltou para o segundo maior a nível Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Então, aí a gente vê a relação e a quantidade de expansão do ensino na Bahia. Pode passar. E aqui ele fala sobre a fundamental esclarecer a população que busca essa modalidade de ensino nas RMS e prioriza os cursos dos eixos. Então, a partir dos cursos que são ofertados, os mais procurados são do meio ambiente e saúde, relacionado à enfermagem, gestão de negócios, relacionado à administração, e comunicação e informação, que é relacionada à informática. Então, apesar de ter vários cursos ofertados, mas a grande procura continua sendo por esses cursos. Bom, da revisão bibliográfica, um pequeno resumo aqui, como ele fala sobre a história da EPT, da base histórica a nível Brasil e Bahia, que ele fala diversas vezes, fala sobre a adequação da LDB, que fez algumas alterações da inclusão da EPT no ensino, do decreto também da Bahia. Aí fala também do Plano Nacional de Qualificação, do PNQ. Alguns autores que ele dialoga no texto, Nóbrega, que ele defende sobre a formação profissional para o trabalho manual, Frigoto, que fala sobre o trabalho como princípio educativo, quando ele vem falar sobre a formação técnica, né? Essa formação técnica ela também pode ser usada como princípio educativo, né? Então, você utiliza as bases, os conceitos técnicos também para a sua área, para a sua atuação pedagógica e também pode ser utilizada na sua área de trabalho, a partir da sua formação. Ramos, que fala sobre a classe trabalhadora, e Ciavata, que ela fala sobre as relações pedagógicas e de trabalho. E um trecho aqui que foi citado, a teoria do capital humano, que constitui o construtor básico da economia da educação, vai encontrar campo próprio para o seu desenvolvimento nas discussões sobre os fatores explicativos do crescimento. E aí, são alguns dos autores que foram citados, que são os autores da base da educação profissional e tecnológica no Brasil. Bom dia a todos. Então, só continuando, dentro desse saldo das matrículas, né, de 2008 e 2016, de 13.514 para 68.000. Então, a gente viu essa evolução no crescimento da educação profissional
profissionalizando. Ou seja, a procura aumentou muito, por isso que a gente tem assim, vários polos desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento no Brasil. A gente pode puxar também aqui para Sergipe, a gente está recebendo mais 2 polos de educação profissional, e aí é como as nossas colegas falaram, Raquel falou que a procura, né, devido à procura onde ele é instalado, dependendo da procura da parte profissional que está ainda em defasagem naquela região, é implantado um polo. Então a gente vê esse crescimento, que equivale em torno de 510%. Induz a importância da interiorização da educação profissional, porque até então, onde é que existiu esses polos? Apenas nas capitais. Só que onde é que vinha essa grande procura? Na parte do interior de algumas regiões, e devido à demanda de alguns cursos também, esses cursos foram, como eu posso dizer, eles foram sistematizados na decorrência do que a região procurava. Então, o desenvolvimento das matrículas na educação profissional, no nível médio, segundo a modalidade de oferta. Ou seja, essa oferta era decorrente de cada região, do que mais a região necessitava naquele momento. De acordo com o PNE de 2014-2024, com a Lei 13.005 de 2024, que indica o quê? Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, de forma de educação integrada, ou seja, tanto a parte do ensino médio quanto a parte profissionalizante. Então, o currículo dele ele já direciona para favorecer, para conseguir finalizar o ensino médio. Dentro desse ensino médio também tem a parte profissionalizante, ou seja, a grade que a gente fala, né, que tanto eles trabalham a parte da BNCC é um pouco enxugada, detalhando mais ainda a parte profissionalizante. Com isso, a EPT, no estado em 2011, alcançou todos os territórios de identidade, ampliando a formação da juventude, e em terceiro lugar, em 2013, passou em segundo para a maior rede de EPT do país, ou seja, tanto Salvador, por ela ser grande região de população também, então vários polos foram desenvolvidos. Por isso que ele conseguiu aplicar toda essa pesquisa, tentou, né, aplicar essa pesquisa numa grande quantidade de professores e alunos, mas o retorno não foi como o esperado. Pode passar, Raquel. E alguns resultados. A gente trouxe alguns resultados. Por quê? Eu vou só fazer um comparativo. Anteriormente, alguns anos atrás, tá, na faixa dos 2000, no ano 2000, a procura pelo EPT, pelo ensino profissionalizante, era mais para os homens. Como essa pesquisa ela é de 2008, e aí a gente já vê uma troca. A procura do sexo feminino ela já passou a ser maior. E aí, por quê? Devido a isso? Devido aos cursos ofertados também e devido à procura do sexo feminino pela formação profissional. O que acontece? É sustentar a família, complementar, contribuir para o orçamento familiar. E isso garante o quê? Uma carteira, não garantir uma carteira assinada, mas pelo menos tem o quê? Uma profissão. Então, as mulheres entraram muito nesse mercado para quê? Para justamente ter uma profissão. Ou seja, sair com uma destinação e não simplesmente ficar com, como é que eu posso dizer? Ter realmente uma profissão, que antes a procura era muito maior pela parte masculina. Mas vejam que a gente simplesmente triplicou esse número nesses resultados de 2008 a 2016. Pode passar, Raquel. E aí, sobre os cursos técnicos. Aí a gente volta também. E aí a gente faz uma análise. Tá? Os cursos que foram ofertados, que foram analisados, né, são cursos de enfermagem, administração, análises clínicas, logística e informática, entre outros. Mas a maior procura, qual o curso? O curso de enfermagem. Teoricamente, são os cursos que são mais procurados pelo sexo feminino. Então, sobre os cursos técnicos e anos de conclusão, forma de articulação do território nacional, que foi estudado, o curso mais procurado são os egressos, né? Ou seja, curso de saúde, área de saúde, administração informática. E cabe destacar que a RMS, segundo o DIESE, a maior expectativa de crescimento localiza no setor de serviços, ou seja, é aquele que as pessoas que procuram que não necessariamente precisam de uma carteira assinada, sendo o eixo de saúde como maior requisitado, mais requisitado, em maior grau para o curso técnico de enfermagem, ou seja, 36,98%. Mais de um terço da procura foi para o curso de enfermagem. E aí a gente vê, dentro do EPT, tem algumas, como é que eu vou dizer, algumas organizações. Podemos dizer o quê?
que eles são o subsequente, o PROEJA médio e o PROEJA fundamental, que todos os polos de EPT, tá? Das escolas profissionalizantes, ou seja, os centros de profissionalizantes, eles inserem, tá? Então, eles têm o EPT, ele tem lá o subsequente, tem o PROEJA médio, tem o PROEJA fundamental. O PROEJA fundamental, a gente só, em questão de que ele comenta lá na tese dele, só um parágrafo, ele comenta lá o quê? Que o fundamental é quando ele está até o nono ano. Então, é uma dificuldade maior, que a procura também é muito pouca. Por quê? Onde é que se concentra a maior quantidade? Lá no subsequente. Dentro dessa questão, o colégio fundamental, a procura, a inscrição até que é grande, mas para finalizar a conclusão do curso é muito pequeno, então nós somos turmas muito menores, porque aí o que acontece? Aí eu vou entrar um pouquinho na formação do professor. Professor que tem lá doutorado, tem todas as especializações, né, a gente sente também uma questão de preconceito para ensinar um fundamental menor, um fundamental maior. Ou seja, a gente não pode ter a mesma cobrança no fundamental maior como se a gente tivesse no subsequente. Então, ficava essa discrepância. Então, as turmas iam diminuindo, e finalizava turmas com 6, 7, 8 alunos. Tá? Pode passar, Raquel. E aqui, sobre os equipamentos, a disponibilidade dos insumos, materiais das atividades do curso técnico, o que leva também muita gente para a procura dos cursos profissionais. Laboratórios que são utilizados, principalmente laboratórios de informática, se a gente fazer uma análise, a parte de informática também, alguns polos da EPT são muito procurados, acho que são os mais procurados se a gente for falar em relação ao Brasil como todo. Sai um pouquinho dessa tese. Nessa tese a gente verificou que é a partir de quê? A partir da área de enfermagem. Então, os laboratórios dos cursos, realmente, dos cursos técnicos, que são bem equipados, que dá realmente o profissional ele ser capacitado. Material didático produzido, as salas de multimídias, que eles têm toda essa vantagem, que os polos eles são bem, não todos, né, dependendo da região, eles são bem, a oferta é muito grande. E sobre para as aulas práticas e laboratórios de ciências. Dentro desse caso, pelos estudos da aula prática e laboratórios de ciências, o que acontece? São bem servidos, ou seja, na parte de análises clínicas, nas partes de nutrição, então são bem servidos nesse caso aí. Então, as pessoas acham que com toda essa estrutura, consegue se formar um bom profissional. Pode passar aqui. E aí os usos do laboratório, né, que foi um dos itens dos questionários, 79% dos egressos utilizaram os laboratórios, mas com baixa frequência, porém, ao realizar a mesma pergunta aos professores, obtivemos um resultado de 68% responderam que utilizavam os laboratórios com regularidade. Então, a gente vê essa discrepância entre quem formou e quem foi formado. Então, como é que ele tratou isso daí? E aí, às vezes, mesmo em forma de interpretação das questões que foram respondidas. Pode passar. Alguns quadros que a gente trouxe de atendimento de equipamentos, tá? No conjunto das respostas da aprendizagem, que as condições objetivas têm impacto na prática didática e no desenvolvimento da atividade. Então, como a gente relatou, como é que eles avaliavam os equipamentos, tá? Então, a maioria deles, eles avaliaram como razoavelmente. Então, aí, como eu disse, tem aquela discrepância entre o que o professor informou e o que o egresso informou também. Pode passar. No conjunto das respostas apresentadas, as condições objetivas têm impacto na prática didática e no desenvolvimento das atividades. Ou seja, eles sim trabalham, tá? Como a gente está vendo, eles trabalham sim a parte prática. Então, quando vai os estudantes entram em sala de aula, vão para o campo da técnica, eles articulam e ampliam o seu conhecimento. Ou seja, quando vai para a parte do DPT, não fica somente na teoria, e sim, realmente, eles vão para a prática. E aí, a gente tem um parágrafo na discussão que ele fala assim, ele comentou, né, sobre o resultado do slide anterior, que os professores informaram uma coisa e os egressos outras, que eles falaram que dentro dessa discrepância, então, quando a gente fala nessa parte prática, então, são os trabalhos de campo, as visitas técnicas, então, toda essa articulação prática durante as aulas, durante o curso. Pode passar. E aí, dentro desse período, de 2008 a 2016, a Rede Pública Estadual do Ensino da Bahia, com a educação profissional técnica integrada ao nível médio, apresentou indicadores para a concepção de formação integrada na perspectiva da emancipação humana, em meio às contradições e desafios da política pública, cuja base estava alicerçada
está na contradição mais geral das relações do capital com a formação dos trabalhadores. Então, o que acontece? Toda essa rede estadual, que dentro da educação profissionalizante, eu vou só fazer um parênteses relacionar um pouquinho com aqui. Aqui em Aracaju, vou pegar só Aracaju, tá? Na rede estadual, a gente tem algumas escolas técnicas dentro dessa EPT. Mas a gente tem cursos que, dentro desse daí, é mais voltado para a parte de saúde. Aqui a gente tem alguns, mas tem alguns outros cursos que estão lá. Tem a parte de nutrição, tem alguns cursos que a procura até que é grande, mas a gente não tem uma efetivação. Tá? Pode passar. E aí, a gente fez algumas críticas e algumas sugestões baseadas na tese relacionada com tópicos, tá? A gente foi analisar as estruturas e as organizações. A gente considerou que a tese está bem estruturada e organizada em capítulos que cobrem introdução, fundamentação teórica, análise de políticas e informação profissional e metodologias de resultados. No entanto, alguns textos possuem descrições detalhadas que poderiam ser resumidas para evitar redundância e manter a leitura mais objetiva. Porque quem conseguiu ver a tese, ela tem lá 214 páginas. Então, em alguns momentos, ele se repete muito. Então, uma sugestão que a gente colocou foi uma revisão final poderia focar na construção de alguns parágrafos, principalmente na seção metodológica, para simplificar a exposição e enfatizar os achados mais relevantes. Tá? Porque se a gente for lá na metodologia, ele vem bem detalhado. Saiu detalhando realmente parágrafo por parágrafo, todo ele. E aí a parte da metodologia ela ficou bem longa. Fundamentação teórica, a tese usa uma base teórica sólida, abordando autores como Max Freire e Foucault, que fortalece a análise crítica da educação profissional. Entretanto, a obra poderia explorar mais a conexão entre teoria e prática no contexto contemporâneo, especialmente considerando os desafios pós-2016. E aí a gente sabe que foi 2016, mas o que acrescenta? Referenciar as pesquisas contemporâneas sobre as políticas atuais do ensino técnico, considerando as mudanças nos sistemas educacionais brasileiros e crescente influência no setor privado da educação pública. E aí, dentro dessa fundamentação, a gente sentiu falta de autores um pouco mais, como é que a gente pode dizer, mais atuais. Então, a gente poderia ter, e sabendo dessa perspectiva, a gente sabe que foi lá desse período de 2016, mas ele podia relacionar um pouco mais com os nossos dias atuais, né, quando ele entregou a tese. Pode passar. E aí, também a gente teve também a crítica em relação também à metodologia, né? Que ela foi bem fundamentada, né, com a aplicação desses questionários, os professores e ingressos. Não foi o que ele esperava, né? Em 2.500 alunos, só os 116 responderam. E assim, eu achei legal que ele fez uma pesquisa com o professor e com o aluno. Então, ele pôde ouvir tanto a questão do professor quanto a questão do aluno, né? E ele também poderia detalhar mais um pouquinho as limitações, tá? E aí, como sugestão, pensou em dedicar uma subseção às limitações da pesquisa, né? Sugerindo algumas alternativas para estudos futuros, que uma abordagem ampliada da amostra considere diferentes regiões do Estado ou inclua mais instituições que poderiam oferecer uma visão ainda mais representativa, porque ficou meio falho ainda, um pouquinho. Tipo, se eu não conseguir o que eu pensei, eu posso tentar, né, fazer uma limitação que acontecer. E sobre os resultados e as análises, né, os gráficos e tabelas apresentados são úteis, né, porque vai ilustrar os dados, mas algumas análises poderiam ser mais aprofundadas, né, especialmente no que diz respeito à percepção dos alunos sobre a aplicação prática do conhecimento adquirido. A gente sentiu uma falha aí, e uma sugestão foi ampliar a discussão, né, sobre a relação de teoria e prática dos técnicos, a partir das percepções dos estudantes, né? Seria interessante também observar como essa relação atende ou deixa de atender a expectativa de inserção no mercado de trabalho. Por quê? Porque tem alunos, por exemplo, na região metropolitana de Salvador, como Kátia falou, né? Eu falei, é a questão da demanda. Em uma cidade, por exemplo, como tem Camaçari, Camaçari, ela é polo para aquela, tipo, Ford, essas empresas assim. Então, por exemplo, tem escolas lá que elas direcionam, por exemplo, no CETEP de Camaçari, por exemplo, os cursos técnicos de lá são voltados, direcionados
para essa área, para eles aprenderem eletrotécnica, mecatrônica. Eles são direcionados, robótica, para serem direcionados para serem, né, futuros, trabalharem no mercado de trabalho, trabalhar na questão das empresas grandes. Então, muitos estudantes lá, eles fazem esse estágio, né, das empresas, né, maiores, reconhecidas nacionalmente. Internacionalmente também, por exemplo. Agora mesmo lá surgiu vai ter o BioID, a fábrica BioID. Então, os alunos do CETEP, eles vão ser direcionados para essas empresas, certo? E aí, como perspectiva emancipatória, né, essa tese ela discute bem a proposta emancipatória da técnica, mas falta a questão de exemplos, né, práticos de como essa perspectiva ela foi implementada nas escolas, né, analisadas. E a sugestão também é incluir o estudo de casos que descrevam as experiências de sucesso e desafio, né, do currículo integrado, que vai ajudar bastante a ilustrar a teoria crítica, se ela vai se manifestar ou não no ambiente escolar e na formação dos estudantes. E na conclusão e recomendações, a conclusão ela foi bem fundamentada, mas poderia incluir, né, uma análise mais aprofundada sobre a cultura da educação profissional, especialmente diante das reformas recentes do ensino médio, tá? E, como sugestão, a gente pensou em inserir recomendações práticas para fortalecer, né, essa política de educação emancipadora, considerando os novos desafios para a educação profissional, né, e discutir como a educação pode manter a sua visão crítica e emancipatória em um cenário onde o ensino técnico está cada vez mais orientado para o mercado, né, que seria valioso. Então, Bom, e para concluir, né, o resumo geral da tese, tem aí que essa tese do Rui, ela vai explorar muito sobre essa formação profissional técnica integrada ao ensino médio da rede pública da Bahia, e destaque também para suas contradições e possibilidades para uma educação emancipatória. E essa estrutura, né, a estrutura ela foi bem organizada, com a sólida fundamentação teórica baseada em autores críticos como Marx e Freire. No entanto, alguns detalhes poderiam ser resumidos para uma leitura mais objetiva. A inclusão de referências mais recentes poderia enriquecer a contextualização, né? Como a defesa dessa tese foi no ano de 2021, e tinham muitos autores da década de 80, década de 90, 2000. A metodologia ela é bem fundamentada, inclui questionários com professores e alunos, mas poderia também detalhar essas limitações da pesquisa e sugerir uma amostra mais abrangente para futuras investigações. E a análise dos dados ela é clara, mas aprofundar as percepções dos estudantes sobre a aplicação prática do conhecimento enriqueceria mais esses resultados. E a abordagem emancipatória é um ponto alto, mas seria interessante também incluir estudos de caso para ilustrar como essa perspectiva se aplica na prática. Então, na conclusão, ele vai ampliar as recomendações sobre o futuro, poderia, né, fazer essas recomendações da educação profissional e poderia também oferecer um direcionamento sobre como manter uma formação crítica em meio às reformas atuais, né, porque ele utiliza muito falando sobre as leis, sobre as legislações, decretos e sobre as falas de autores da década de 2000, mas a gente sabe que tem muitos artigos e muita produção atual, que é bem recente, essa questão da EPT. Tem até qualificação, está direcionando essa qualificação para a área profissional também, a área de professores. Então, poderia ter uma abordagem também mais atual. Ele é um texto bem denso, muito texto. Então, são essas considerações que nós fizemos. Pronto, assim concluímos a nossa apresentação. Agradeço. E olha, meninas, foi exatamente 40 minutos fechadinho, viu? Parabéns. Eu percebi isso também, viu? Começou 9h27, eu tenho anotado. Parabéns. Então, a gente vai deixar tudo para continuemos assim, né? Para a gente fechar no final com algumas discussões sobre os trabalhos, tá? Vocês estão de parabéns. Também gostei muito dessa pontuação, né? Com sugestões que vocês dão. Nos pontos que vocês sentiram
vai para